Bom, o que acontece? Metodologia de pesquisa, né? Fundamentação teórica. Eu usei vários livros, mas um deles foi mais determinante, que é esse aqui, ó. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica, né? Do Ângelo Domingos Salvador. E materiais também de orientação que eu tive no curso de administração, né? Que eu fiz um período de administração, curso tecnológico, né? Especializado em recursos humanos. Neste curso também, isso foi em 2007, eu percebi a influência, por exemplo, do Instituto Ethos, né? Na grade, né, desse curso de administração, uma matéria chamada responsabilização social e empresarial, né? Muita influência com textos do Leonardo Boff, do Rubem Alves, e aquela coisa toda de stakeholders, né, que são as entidades ao redor da empresa, né, a vizinhança, a comunidade, os fornecedores, etc. E tudo. E eu percebi ali uma tendência muito socializante, né? E nesse curso eu tinha aula de economia também, tive um semestre em economia, e eu fui conversar com um professor de economia sobre isso, né? Esse professor o nome dele é até Rodrigo, né? E tinha uma aparência muito parecida com a do Constantino, inclusive, coincidentemente. E eu fui ver isso com ele, eu falei, isso é assim uma influência neomarxista nas empresas, nos cursos de administração empresarial, de gestão empresarial, né? E aí ele contou toda uma história da família dele, dos irmãos, que era de outras áreas, como artes, né? E humanas, e me falou sobre isso e tudo, e me atentou e falou, ó, você tem que estudar Adam Smith, você tem que estudar os economistas liberais, né? Teoria do sentimento moral, do Adam Smith, enfim, a visão liberal, né? Não estatista social, não. E aí falou um pouco sobre as escolas, né? Austríacas, escola de Chicago, de Friburgo, e ele me alertou por isso em 2007, né? Mas em 2006 eu também já tinha percebido, porque eu sempre participei de grupos, pequenos grupos e associações culturais, né? Tive uma pequena participação na associação de bairro também, e eu percebi que estava tendo uma junção entre política cultural, política governamental de cultura com os direitos humanos. Esses direitos humanos com viés histórico-crítico, que é um direitos humanos mais progressista, no direito penal é mais garantista, né? Enxerga a criminalidade como um problema social gerada pelo capitalismo, o infrator como uma vítima da sociedade competitiva. E aí em 2006 aí eu comecei a investigar e descobrir essas duas correntes de direitos humanos, né? E aí que eu comecei a ler, eu já tinha lido no início dos anos 2000 o Antônio Augusto Cansado Trindade, alguns textos básicos, ensaios dele, de coletâneas, mas aí em 2006 aí eu passei a ter mais uma atenção sobre essas duas vias de doutrina em direitos humanos, né? E já em 2004, 2005, 2006 eu tive acesso de documentos, né, na associação cultural do meu bairro,
junto com meus colegas, amigos, pares da cultura artística, né, acesso aos documentos do Enecult, que é o Encontro Nacional de Cultura, organizado pelo PT e tudo, e eu vi todo aquele projeto onde sincronizava, né, onde se interdisciplinavam cultura, comportamento, política, direitos humanos, compreende? Tudo isso eu fui anotando e guardando material, né? E eu não queria que a composição, né, a finalidade fosse um livro assinado por mim. Eu pensei, né, depois do surgimento desse renascimento liberal e conservador brasileiro, a partir de 2013, e aí veio 2014, 2015, eu pensei que a minha ideia era colocar toda a minha pesquisa e os meus textos, minhas investigações para um grupo, para a gente conversar, discutir e tudo. Eu queria que esse livro fosse um livro coletivo, né? Mas a partir aí consegui criar os grupos de discussão, fiz um colóquio, inclusive, aqui em Belo Horizonte, né, a convite do Instituto Guardiões da Infância e da Juventude. Conseguimos criar um grupo, eu mesmo criei outros grupos, e foi colocando isso, né, à disposição da apreciação dos meus correligionários, mas aí acaba que o pessoal não animou a participar, como se fosse uma coletânea. Então aí eu percebendo a necessidade, eu resolvi criar a obra e assinar sozinho, né, e responder pela pesquisa e pelo livro, pelo lançamento e pelo projeto.